Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre aminas, amidas, nitrocompostos e nitrilas. Então, para a nossa aula de hoje, teremos identificação destas funções e, claro, as nomenclaturas delas. Vemos aqui, então, um breve resumo do que veremos em aminas, amidas, nitrocompostos e nitrilas. Então, vemos aqui que o grupo das aminas são aqueles que possuem nitrogênio em cadeia carbônica. Temos aqui nitrogênio na ponta da cadeia e também no meio da cadeia, aqui ligado a 2 carbonos e aqui a 3. Já veremos com mais detalhes esse tipo de função. No caso das amidas, nitrogênio está ligado a um grupinho carbonila. Em nitrocompostos, nitrogênio, além de estar ligado ao carbono, também está ligado ao oxigênio. E nas nitrilas, o nitrogênio está ligado a carbono por meio de ligações triplas. Já vamos discutir cada um destes casos. No caso das aminas, então, são substâncias orgânicas que possuem nitrogênio no meio de sua cadeia carbônica. E para sua nomenclatura oficial, nós temos aqui, que é o radical orgânico seguido do sufixo amina. Então nós temos aqui que as aminas são espécies de amônias substituídas. Se você lembrar, as amônias são substâncias inorgânicas de fórmula NH3. Então aqui temos uma molécula de amônia, à esquerda a substituição de um dos hidrogênios por um radical orgânico qualquer. Então aqui o nitrogênio está ligado a um carbono, o que forma então uma amina primária. Aqui à direita temos a substituição não de um, mas de 2 hidrogênios. Estes 2 hidrogênios substituídos por 2 radicais carbônicos que podem ser iguais ou não, caracterizam então uma amina secundária. Aqui, na parte de baixo, os 3 hidrogênios são substituídos por cadeias carbônicas, de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, etc. Então aqui o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, caracterizando então uma amina terciária. Então, aqui nós temos as diversas substituições de hidrogênios por carbonos. Então, radicais diferentes aparecem em ordem alfabética. Por exemplo, se aparece radical metil e etil, no nome o radical etil aparece primeiro, porque E vem antes de M, Etil e metil, E vem antes de M. Mas já vamos estudar exemplos de forma mais específica daqui a pouco. Aqui no caso destas aminas, temos então que tipo de nomenclatura? Então aqui nós temos acima um grupo metil, caracterizado pelo CH3, e ligado a este grupo CH3 temos o nitrogênio com 2 hidrogênios. Então aqui, grupo metil ligado a nitrogênio. Então temos a metilamina. Abaixo, nós temos 2 carbonos ligados a nitrogênio. 2 carbonos, et. Temos um radical etil. Então temos aqui a etilamina. Aqui, neste exemplo abaixo, temos 3 carbonos, temos aqui o radical met, et, prop, 3 carbonos ligados ao nitrogênio. Então temos aqui o radical propil, seguido por amina. Então temos a propilamina. Então metilamina, etilamina, propilamina. Todas essas aminas são aminas primárias, porque o nitrogênio está ligado a apenas um carbono de forma direta. Certo? Nestes exemplos aqui, nós vemos que o nitrogênio está ligado aqui a 2 carbonos. Aqui a 3 e aqui também a 3 carbonos. Neste caso aqui, nós não vamos ter a etilamina, porque este radical aqui, CH3, é um radical metil. Aqui nós também temos outro radical metil. Então temos 2 radicais metil. Para 2 radicais metil, temos então dimetil, seguido por amina. Então neste caso, temos a dimetil, porque temos 2 radicais metil, amina, dimetil, amina. Neste caso aqui, nós não temos 2, nós temos 3 radicais metil. 1, 2, 3 radicais CH3. Então aqui nós não vamos ter a vamos ter a trimetilamina.
Temos aqui uma amina secundária, já que o nitrogênio está ligado a 2 carbonos. Aqui temos uma amina terciária, já que o nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Neste exemplo abaixo, nós temos aqui um radical etil, aliás, um radical metil, outro radical metil e aqui um radical etil. Etil é a primeira parte do nome, porque vamos seguir a ordem alfabética. Então aqui nós temos o radical etil, então por isso temos aqui a etil dimetilamina. Radical etil, radical metil, 2 radicais metil, então etil dimetilamina. E nesse caso aqui, estes radicais de numeração, eles não aparecem antes, né? Nós consideramos a ordem dos radicais, né? Então, N vem depois de E. Então, por isso, etil dimetilamina, que também é uma amina terciária. Para aminas aromáticas, como é que nós temos o tipo de nome? Então, observe que aqui o nitrogênio está ligado a um carbono que faz parte de um benzeno. Nitrogênio ligado a uma cadeia aromática. Então, temos aqui o radical fenil. Temos então a fenilamina, que é uma amina primária, já que o nitrogênio está ligado de forma direta a apenas um carbono. Aqui a fenilamina também é conhecida como anilina, que é um corante bastante conhecido, inclusive na culinária. Aqui abaixo nós temos o nitrogênio ligado de forma direta à cadeia carbônica. É muito importante lembrar que o nitrogênio, por fazer parte da família 15 da tabela periódica, possui 5 elétrons na última camada e por isso ele é capaz de fazer 3 ligações covalentes. Então aqui ele consegue manter a aromaticidade do anel benzênico, mesmo que ele esteja ligado de forma direta. Bom, então aqui nós temos que tipo de substância? Aqui nós temos uma substância que é específica, chamada de piridina, que nesse caso é uma amina secundária. Para as amidas, cujo nome inclusive é bem parecido com aminas, temos substâncias orgânicas que possuem nitrogênio ligado à carbonila, né, a C-O. Então, pela nomenclatura oficial, nós temos aqui o prefixo, que é o número de carbonos, o tipo de ligação entre carbonos, seguido pelo sufixo amida. Então, temos aqui como exemplo um tipo de reação entre um ácido carboxílico e uma amina, que gera amida mais água. Essa é uma reação bastante característica entre essas duas substâncias. Ácido carboxílico, que tem caráter ácido, amina, que tem caráter básico, aqui formando amida e água. Então temos como exemplo estas duas substâncias aqui, ácido carboxílico e amina, formando amida e água. Este hidrogênio, ou melhor, este OH, reage com este hidrogênio, formando água. E o que resta, nós unimos para formar a amida. Então temos aqui o ácido etanoico e a amônia, formando a etanamida. Observe que esta parte do nome do ácido se mantém. Ácido etanoico, etanamida, como sugerem até o esquema de cores aqui. Então vejamos alguns exemplos de nomenclaturas de amidas. Aqui nós temos 2 carbonos, et. Entre estes carbonos temos ligação simples, an. Então aqui nós temos a etanamida, como vimos agora há pouco. Neste caso aqui abaixo, nós temos não 2, mas 3 carbonos. 3 carbonos prop. Ligações simples entre estes carbonos, an. E aqui temos a função amida, já que o nitrogênio está ligado a uma carbonila. Então, amida. Carbonila, que é o C-O. Neste caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos, temos o prefixo but. Ligações simples entre os carbonos, an. E temos a função orgânica amida. Então, terminamos com amida. Butanamida. No caso de aminas substituídas, né, que seria o quê? Um carbono substituindo um dos hidrogênios dessa parte aqui, NH2. Né? Porque se nós voltarmos aqui ao slide, aqui nós temos 2 hidrogênios ligados a este nitrogênio.
Se estes hidrogênios forem substituídos por carbonos, consideramos que a amida é uma amida substituída. E como aparece o nome, como é a nomenclatura de amidas substituídas? Então vai aparecer uma complementação aqui, vai aparecer um sufixo amida, né? Só que antes vai aparecer aqui N mais o tipo de radical ligado ao nitrogênio. Essa partinha azul aqui. Então como é que fica neste caso aqui? A este nitrogênio temos um radical metil. Então vamos ter N-metil e aí o nome segue. Vamos ver como é que acontece aqui. Então, assim, o esquema de nomenclatura para essa substância fica assim. N-metil, porque temos aqui o radical metil ligado diretamente a este nitrogênio. Et, porque temos dois carbonos aqui, do outro lado da cadeia. Entre estes carbonos temos ligação simples, aparece o infixo an, e por ser a função amida, temos aqui então o final amida. Então essa substância é N-metil-etanamida. Na molécula abaixo nós temos não um, mas dois radicais metil ligados diretamente a este nitrogênio. Então, nesse caso, vamos ter que colocar 2N. N de metil-etanamida. Então aqui o que observamos, no caso de amidas com carbonos ligados diretamente ao nitrogênio, não é? Então vamos ver aqui este caso que fica deste jeito. N de metil, prop, porque temos 3 carbonos aqui que vêm de ácido carboxílico, an, porque há ligações simples entre estes carbonos, e aí o final, o sufixo amida. Então NN de metil-propanamida. Aqui, mais alguns exemplos de amidas substituídas. Neste caso aqui, temos um radical etil ligado diretamente ao nitrogênio. Assim, para essas aminas que são substituídas, que possuem grupos radicais ligados diretamente a este nitrogênio aqui, então nós temos N-etil, porque temos o radical etil ligado ao nitrogênio, et, porque temos dois carbonos que vêm do ácido carboxílico que reagiu com uma amina, an, porque há ligações simples entre esses carbonos, amida. Então, N-etil-etanamida. Neste exemplo aqui abaixo, temos um radical etil e um radical metil ligado a um nitrogênio. Então, temos aqui N-etil, N-metil. Repare, estamos seguindo novamente a ordem alfabética entre os radicais. Aí temos aqui 1, 2, 3 carbonos que vieram de ácido carboxílico. Então, prop. Entre estes carbonos, ligações simples, an. E temos aqui uma amida. Então, aparece amida como sufixo. Tudo bem? Para os nitrocompostos, são substâncias que possuem grupinho NO2. E como nomenclatura oficial, nós temos aqui nitro, mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao número de carbonos. Então vamos ver alguns exemplos para que isso fique mais claro. Temos aqui o H3CNO2. Então nós temos aqui o nitrometano. Aqui nós vemos então NO2 ligado a 2 carbonos. Estes 2 carbonos teriam como hidrocarboneto correspondente o etano. Então nós temos aqui o nitroetano. Aqui nós temos o nitro ligado a uma cadeia de 3 carbonos. Só que neste caso nós temos aqui o nitropropano, porque este grupo nitro está ligado ao carbono 1 do que seria o propano. No caso, o 2-nitropropano seria então esta molécula aqui, 2-nitropropano, já que o NO2 está ligado ao carbono de número 2. Aqui abaixo nós temos o grupo nitro ligado ao benzeno. Então este aqui é o nitrobenzeno. Aqui nós temos uma molécula que até já vimos em algum momento, que é o tolueno, ou metilbenzeno. Essa substância pode passar por nitração, formando este composto aqui, com 3 grupos NO2 pendurados. Esta substância aqui é o
2,4,6 trinitrotolueno. Trinitrotolueno, que é a sigla de TNT. Então, TNT, se você nunca soube o que é o trinitrotolueno. É esta substância aqui, que é um explosivo bastante conhecido, inclusive nos desenhos animados. Para nitrilas, nós temos substâncias em que o carbono está ligado de forma direta a nitrogênio, por meio de ligação tripla. E, nesse caso, o nome dos grupos nitrila funciona assim. Também é o nome do hidrocarboneto correspondente, seguido por nitrila. Então vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos a nitrila ligado diretamente a um CH3. Então temos aqui etano, nitrila. Pode parecer esquisito, mas é etano nitrila porque temos dois carbonos aqui. Tudo bem? Neste exemplo abaixo, temos 3 carbonos. Então temos a propano, nitrila. Aqui abaixo, como nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, temos a butano, nitrila. Aqui nós temos então a nitrila ligada diretamente ao benzeno. Então aqui nós temos a benzonitrila. Vejamos alguns exercícios como este aqui da Unip. Então isso encerraria por hora as nossas aulas sobre compostos nitrogenados. Então essa questão aqui da Unip, da Universidade Paulista, diz assim: a fórmula do para-dinitrobenzeno é... Então vejamos aqui passo a passo como chegar até a resposta. Então P, que é o sinônimo de para, refere-se à posição de 2 substituintes dentro do benzeno, que se refere à posição 1 e posição 4. Então nós precisamos procurar alguma substância que tenha substituintes nas posições 1 e 4 do anel benzênico. Nós vemos então aqui que de nitro são 2 grupos nitro introduzidos dentro da cadeia. Então, grupo para é porque temos 2 substituintes em posição 1 e posição 4 dentro do benzeno. E esses 2 substituintes são 2 grupos nitro dentro do benzeno. Então, vamos ver aqui. Temos o benzeno, que parece até uma porquinha de parafuso, não é? Todos já estamos bem acostumados com benzeno. Então, temos aqui o benzeno, que possui substituintes em carbonos 1 e carbono 4. Né? Carbono 1, 2, 3, 4. Temos 2 substituintes nestas posições. E estes 2 substituintes têm que ser grupos NO2. Então, com isso, temos que a alternativa correta é a alternativa A, que mostra exatamente esta estrutura. A alternativa A de Angola, né, que é este país que está bem aqui, lá no sul da África, fazendo costa com o Oceano Atlântico. Tudo bem? Vejamos mais alguns exercícios. Então vejamos este exercício 2 aqui. Na estrutura da tirosina, está aqui mostrada, né, a estrutura da tirosina. Esse aqui é um exercício da PUC de Campinas. Então na estrutura da tirosina, que está aqui mostrada, há radicais característicos das funções. Aqui ele chama de radical, mas ele poderia ter chamado de grupo orgânico. Bom, então quais são as funções que estão presentes na tirosina, que é um tipo de aminoácido? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada, dar uma destrinchada na estrutura da tirosina. Então, observemos que aqui nós temos um característico grupo de fenol, que é o benzeno ligado a uma hidroxila. Aqui, observamos também este grupinho aqui, na ponta da cadeia. Este é um grupo, né, o grupo de C dupla OH, que possui carboxila, né, C dupla OH é o grupo carboxila, e ele pertence à função de ácido carboxílico. E por último, mas não menos importante, temos aqui esta função orgânica, que tem o nitrogênio ligado diretamente a um carbono. E pelo que vimos na aula de hoje, é uma função amina. Se você ainda está confuso entre amina e amida, que são as 2 principais funções orgânicas, pense assim: amina não tem bola, amida tem, né? A amida está ligada a oxigênio, né? O nitrogênio está ligado a oxigênio. Na amina, não. Então, temos aqui então que a resposta correta
para este exercício é a alternativa E, que mostra então funções amina, fenol e ácido carboxílico para a molécula de tirosina. A alternativa E de Equador, né? Olha que beleza a bandeira do Equador. Tá bem aqui, né? É o único país da América do Sul, aliás, um dos únicos, né? Que não faz divisa com o Brasil, né? O Equador e o Chile, que não fazem divisa com o Brasil. A alternativa E de Equador. Neste exercício 3, que é da Fundação Sesgran Rio, diz assim: no início de 1993, os jornais anunciaram que, quando uma pessoa se apaixona, o organismo sintetiza uma substância chamada de etilfenilamina, responsável pela excitação característica daquele estado. A classificação e o caráter químico desta amina são, respectivamente, então, olhando nas alternativas, temos ali amina primária, amina secundária, ácido, básico, neutro. Então vamos dar uma olhada na função, né, na molécula de etilfenilamina. Então vamos dar uma olhada lá. Temos aqui, claro, para começar, uma amina, porque afinal de contas o nome da molécula termina com amina. Aminas são moléculas em que o nitrogênio está ligado a carbono. Temos aqui que nós temos uma amônia substituída, não é? Porque temos aqui radical etil e fenil ligados a nitrogênio. Então, para o radical etil, nós temos este radical aqui, que é um radical que possui 2 carbonos. Para o radical fenil, nós temos aqui o benzeno. Dá uma vontade de falar radical benzil, não é? Mas está errado. O radical benzil tem um carboninho a mais ligado na cadeia carbônica do benzeno. Bom, então, colocando estes radicais carbônicos ligados ao nitrogênio, temos então, para começar, vamos escrever o nitrogênio com as 3 ligações que ele pode fazer, não é? Olha ele aqui. Então, vamos ligar a esse nitrogênio o radical etil. Vamos colocar ele em algum lugar aqui. Então, aí nós introduzimos o radical fenil, que em outras palavras é o benzeno. Então vamos colocar o radical fenil. Como já introduzimos os 2 radicais possíveis para esta ligação que ficou aberta, vamos colocar apenas um hidrogênio. E aí, a única coisa que está faltando são os 2 elétrons que não se ligam a ninguém nesta estrutura. Estes 2 nitrogênios aqui é o que confere um caráter básico para esta substância aqui. E como este nitrogênio está ligado a 2 carbonos, trata-se de uma amina secundária. E por ele ter estes 2 elétrons que não estão ligando com ninguém, estes elétrons podem ser doados para uma outra substância, o que caracteriza uma base de Lewis, né? Então, todas as aminas têm caráter básico e neste caso aqui nós temos uma amina secundária. A amina secundária e caráter básico é o que está na alternativa E. E de El Salvador, que é um país aqui da América Central, né? Tá bem pequenininho aqui. Tudo bem? Vamos fazer mais um. É um exercício em que nós vamos ter que escrever os nomes destas substâncias aqui. Então, dados os compostos a seguir, identifique a função orgânica a qual pertencem e as suas respectivas nomenclaturas e o PAC usual quando solicitado. Então, vamos dar uma olhada em cada uma dessas nomenclaturas aqui. Temos aqui uma função que é a nitrila. É o carbono com ligação tripla ao nitrogênio. Escrito desta forma aqui. Então, isso caracteriza nitrila, carbono com ligação tripla ao nitrogênio. Qual seria o nome e o PAC dele? Por ser uma função nitrila e estar ligada a um carbono, ou melhor, a uma cadeia de 2 carbonos, temos aqui cadeia com 3 carbonos, na verdade, né? Afinal de contas, nós temos que contar também o próprio carbono da nitrila. Então, temos aqui propano, nitrila. Então temos 3 carbonos, propano, e a nitrila, que está ligada ao carbono com ligação tripla ao nitrogênio, propano-nitrila. A nomenclatura usual seria o cianeto de etila, né? No caso do cianeto de etila, nós temos aqui cianeto, que seria o CN,
E aqui nós consideramos os carbonos que sobraram, que são 2, então por isso radical etil. Mas a nomenclatura IUPAC é a mais requisitada, né? Colocamos a usual porque ele pediu, mas não é importante para nós nesse momento. No item B, nós temos esta função aqui. Observe que o nitrogênio está ligado a esse grupo aqui, carbonila. Então temos uma função amida. Reescrevendo esta cadeia, nós teríamos este desenho aqui. Então aqui nós temos 2 carbonos que estão redesenhados aqui. Temos aqui a nossa carbonila ligada ao NH e temos mais 2 carbonos aqui. Como é que ficaria o nome para esta amida? Como nós temos aqui um radical etil ligado diretamente ao nitrogênio, temos aqui então N-etil. E aqui, como temos 3 carbonos presentes na nossa amida, né? 1, 2, 3, temos então aqui propan e o etil aqui. Temos então N-etil, propan, amida. N-etil, propan, amida. Tudo bem? Nesse caso, não há o nome usual. Essa função aqui que nós não estudamos é muito parecida com a nitrila. Só que nesse caso aqui, é o nitrogênio que está ligado primeiro à cadeia carbônica. Então, isso aqui é um exemplo um pouquinho particular que eu decidi comentar aqui com vocês. É a isonitrila, que não é muito comum em vestibulares. Aqui nós temos um radical etil ligado à carbilamina, que seria o nome fantasia, digamos assim, desse grupo isonitrila. Podemos chamar de isocianeto de etilo. Aqui, entre nitrogênio e carbono, ainda aparece a ligação tripla característica das nitrilas. Aqui, nesse caso, isonitrila. Nós não devemos confundir com este carinha aqui. Observe que aqui o nitrogênio está ligado diretamente a estes 2 carbonos. Estes 2 carbonos ligados aqui, nesse caso, direto ao carbono e aqui ao nitrogênio. Então eles estão trocando de lugar. Pode parecer uma coisa meio boba, mas não são iguais. Este aqui, ou esta aqui, é uma nitrila. Este aqui é uma isonitrila. Mas tudo bem, eu só trouxe esse caso para vocês terem uma ideia de outros tipos de funções orgânicas que, inclusive, eu não comentei aqui. E para o item D, nós temos aqui, então, função nitro, NO2, ligado diretamente a uma cadeia carbônica. E aqui nós temos como nome o PAC, ou primeiro a cadeia, não é? Temos aqui grupo nitro ligado ao carbono 2. Então, 2 nitro propano. 2 nitro propano. Se este grupo estivesse ligado ao carbono 1, teríamos 1 nitro propano. Tudo bem? Então, com isso, nós terminamos os nossos exercícios e a nossa parte relativa a compostos nitrogenados. Se você assistiu a aula até aqui, coloque nos comentários nitrogenados e assim eu vou saber que você assistiu essa aula. Um beijo, um abraço e até mais!